Com vocês hoje está no livro de Esther 6, capítulo 6, versículo 1. Perdoem um pouco a minha voz, tá, gente? Tive uma semana resfriado, estou me recuperando ainda, né? Mas vocês me ajudam aí, tá bom? Em nome de Jesus. Gente, diz assim: Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, rei dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida do rei. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? E os oficiais do rei que o serviam responderam: nada foi feito até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, nesse exato momento se encontrava Amã, chegando do vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu, que na forca que ele mesmo, Amã, havia lhe preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Amã que está no vestíbulo. Então o rei mandou que o fizessem chamar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: caro Amã, o que se deve fazer a um homem a quem o rei alegraria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação em honrar, senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia que lhe vestissem o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se colocasse sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão a homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e o conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: ei, como se trata o homem a quem o rei deseja honrar e homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como dissesse, que se faça com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio. E lembra-te que não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Eu li tudo para que vocês pudessem entender do início ao fim. Houve um momento em que Mardoqueu poupou a vida do rei, porque ele falou ao rei aquilo que estavam tramando contra a vida dele, né? E o que eu queria trazer no sentido da oferta é que Mardoqueu, ele agiu com honra diante do rei, poupando a vida dele. Nada foi feito a ele, então, e ele não fez nada para que que tivesse um retorno daquilo. Porém, algum tempo depois, o próprio Senhor tirou o sono do rei, para que Mardoqueu fosse honrado, né? E o que eu queria trazer diante das nossas vidas com as ofertas, com as primícias, com os dízimos, é que tudo aquilo que você tem depositado, né, no tesouro do Senhor, tudo aquilo que você tem colocado no altar do Senhor, quando você menos esperar, o Senhor vai tirar o sono de alguém para abençoar a sua vida, para honrar a sua vida. Então que você talvez não se sinta triste porque você tem semeado, e você tem semeado, e você nada tem colhido. Porque o seu dia, ele vem. E ele vem quando você menos espera. E ele vem de uma forma grandiosa que não é a forma que eu e você esperamos. Porque os planos de Deus não cabem a nós conhecê-los, né? Mas sabemos que o nosso Deus, ele tem planos de paz e prosperidade e não de mal, né? Então que você semeie na casa do Senhor. Que você não se limite à honra que você tem que dar ao seu Pai, ao seu Rei. Porque o seu rei, aquele que não dorme, aquele que está olhando para a sua vida, para cada instante, a cada momento, até quando você dorme, os olhos dele estão sobre você, cuidando de você. Então, que em nome de Jesus, né, diante dessa palavra, você entenda. Aqui no versículo 10 também fala que Mardoqueu foi honrado novamente. Depois de tudo o que aconteceu, né, ele foi honrado novamente
pelo rei. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero, o rei Xerxes. Ele era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar de todos entre o povo durante o seu tempo. Então, o que Deus tem para você é a honra. O que Deus tem para você é realmente aquilo que os olhos não ouviu, né, que o ouvido não ouviu, que ainda nem subiu ao teu coração. Então, que você não se limite a semear, porque o lugar que você está plantando é o lugar que você vai colher coisas inimagináveis, coisas que você não tem nem noção. Então, convido você a se levantar, a pegar a sua oferta, a preparar a sua oferta, né, porque o que o Senhor ele tem para nós, gente, são coisas que às vezes você está tão cabisbaixo, tão, ao qual o apóstolo falou, às vezes está vivendo uma batalha espiritual que você não tem noção, que você está chateado, está entristecido, e na maioria das vezes isso é na nossa vida financeira, né? Porque você quer viver algo extraordinário, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para você. Então, que você plante, porque você só pode colher aquilo que você plantou. Se você não semear, não adianta você chorar, se espernear, o Senhor não vai te dar aquilo que você não tem semeado e regado, né? Então, que em nome de Jesus, você possa semear, tá? Fique à vontade, se levante do seu lugar. Eu queria primeiramente orar por vocês, tá bom, gente? Podem se levantar, por favor. Queria orar pelas ofertas de vocês. Eu queria que vocês orassem pelas ofertas de vocês, que vocês dessem o nome, que vocês coloquem um alvo na oferta de vocês, porque tudo aquilo que você coloca um alvo, você consegue alcançar. Que você não faça simplesmente por fazer, que você não faça ou talvez porque as outras pessoas estão fazendo, mas porque você sabe o lugar que você está plantando e você sabe que você tem um retorno do lugar que você está semeando. Amém? Então orem comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, diante dessas ofertas, ao qual nós iremos te entregar essa noite. Oramos porque nós sabemos, ó Pai, que toda a honra, Senhor, que nós entregamos a Ti, o Senhor tem prazer em devolvê-las a nós, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Pai, que em nome de Jesus, diante das nossas dificuldades e limitações, ainda assim que nós não venhamos, ó Pai, fechar o nosso coração para trazer à Tua casa, Senhor, aquilo que é Teu, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, e nós estamos Te trazendo, ó Pai, um retorno daquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Senhor, e que o Senhor abençoe para que haja uma colheita abundante, para que haja uma colheita, Senhor, extraordinária, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor, Te exaltamos por essa noite e pelo privilégio, Senhor, de podermos semear, de podermos, ó Pai, ser úteis, ó Pai, no reino do Senhor, porque o nosso coração, Pai, ele tem prazer em dar. O nosso coração, ele entende que dar, Senhor, é melhor do que receber, ó Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos, ó Deus. Amém. Nós fomos assim muito edificados com esta peça, mas eu sei que Deus ainda tem alguma coisa para falar através da tua vida. Então deixa Ele te usar, viu? Amém. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Gente, essa peça foi uma batalha durante a semana inteira, toda vez, né? Sempre tem batalhas, né? Eu sempre falo para eles, né? Cara, não tem como não ter batalhas quando você aceita Jesus. Porque quando você não está com Jesus, você está em cima do muro ou você está no mundo. Em cima do muro é do diabo. E no mundo é do diabo. E para ele, de boas, né? Ele não mexe, ou tá lá roubando, tá matando, tá destruindo as vidas, né? E quando você vem para os caminhos do Senhor, pronto, você já está assinando um termo de guerra, que você está entrando para a guerra, né? E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, eu não vou demorar muito, eu prometo. Eu acredito nisso, em nome de Jesus, que está em Mateus, capítulo 19, Mateus 19, 23. Mateus 19, 23, tá? E o livro de Mateus, Marcos, Lucas, né?
cada um foi escrito para um destinatário. Mateus foi escrito para os judeus. Ele começa falando da descendência, né? Conforme a necessidade de cada um, ele foi escrito, né? Marcos foi escrito para os romanos, Lucas foi escrito para os gregos e João para a igreja. Você vê que Deus ele se preocupa tanto com os tempos, com o destino da palavra para quem ele está enviando, para que cada um entenda claramente o plano dele e o propósito dele. Hoje, cada um tem as igrejas, né, conforme os seus costumes. A igreja que usa véu, a igreja que usa a saiona, né, conforme a irmã estava interpretando aqui, a igreja em células, a igreja para que cada um compreenda a palavra. A igreja com o púlpito de prancha, né? Mas tem a palavra. A palavra tem sido pregada, a palavra tem sido anunciada, né? E assim, fazer parte do teatro para mim é um privilégio, é uma honra. A qual um dia eu falei assim, eu não quero isso mais para minha vida. Porque o líder anterior, aconteceram algumas coisas com ele, com a família dele, e eles decidiram parar com o ministério. E eu faço parte lá da Manancial, né? Eu sou discípulo do pastor Edir e da pastora Dani, né? Eu sou 12 deles. E eu sempre fiz parte também do ministério de intercessão, do teatro. E em determinado momento eu quis parar. Eu falei, ou eu fico na intercessão, ou eu fico no teatro. Aí eu falei, não, vou falar com o apóstolo e tal, já vou aproveitar que a deixa que já vou sair, né? Aí, em determinado momento, ele estava lá na igreja, lá, pro tabernáculo de oração, e ele falou assim, irmão, e o teatro? Eu falei, já era, né, apóstolo? Aconteceu os problemas aí, agora não vai dar para continuar. Então, eu queria te falar a respeito disso, que eu estava orando. E Deus falou comigo para estar entregando a liderança nas tuas mãos do teatro. Eu falei, apóstolo, eu não quero. Eu estou orando para sair e ainda você vai me entregar uma responsabilidade maior que a liderança do teatro? Aí ele falou assim, não, irmão, você não entendeu. Eu não estou te obrigando, não é uma obrigação. Eu não estou te dando uma ordem. Eu estou falando para você o que Deus falou comigo. Agora, se você não quer, tudo bem. É você e Deus. Aí você vai falar o quê? Eu não vou falar nada, né? Vou orar e falar assim, seja feita a tua vontade. E aí começamos o ministério de teatro. Não tinha nem o Pedro e nem o João, era só eu e o Tiago. Não tinha. E eu fui orar, chorar, falar para Deus, e as pessoas envia então para me ajudar, para a gente começar o ministério, porque nem tem gente, como que vai começar o ministério com gente? Mas 1 mais 1 é igual a multidão. Eu falei, amém, bora. E aí paguei o preço, irmão, orando, e falando com Deus. E Deus foi ver, nem a minha esposa, vocês não tinham noção, nem a minha esposa. Eu vi ela ali, agora eu lembrei. Aqui ministrou as ofertas aqui, o dízimo, né? A minha amada. Nem ela queria participar do teatro. Ela falou assim, não, isso daí não é para mim, eu não... Aí a apóstola falou para ela, Fabiana, você tem que acompanhar o seu marido. Não, apóstolo, eu não gosto. Para vocês verem, eles não, né, os nossos líderes abençoados, eles não obrigam ninguém a fazer nada, é tudo por direção de Deus, né? E ela não entrou, irmãos, ela não entrou. Só ficou eu lá orando, pagando preço para Deus levantar as pessoas. Acredito que ela até orava, ou sei lá, né? Não sei, eu nunca perguntei isso para ela. E fiquei lá orando, pedindo para Deus, Deus começou a enviar as pessoas. E começou a entrar, e aí nós fomos para o encontrinho para fazer peça, e não tinha gente. Aí eu falei, Fabiana, você vai ter que me ajudar a fazer uma peça, porque não tem quem eu coloque. Você pode me ajudar? Ela falou assim, tá bom, vai, eu vou te ajudar aí. Aí ela começou, ela fez a peça da mulher samaritana no encontrinho, eu fiz Jesus. Vixe, depois desse dia, irmãos, já era. Ela amou o teatro. Ela começou a se envolver.
E hoje é o meu... Eu não vou nem falar meu braço direito. Ela é os 50% do teatro, né? Comigo na liderança. Ela me ajuda demais. E nunca forcei também ela, porque eu aprendi isso com a minha liderança. Eu nunca fiquei falando, Fabiana, você tem que ir. Quando ela disse não, para mim foi não. Eu só fiquei orando, né? Falando com Deus, pedindo direção para Deus falar com ela. E, cara, Deus falou, Deus moveu. E ela compreendeu, né? Tanto que um dos papéis aqui, a gente foi fazendo, hoje à tarde sentamos lá para conversar, e fomos conversando, fazendo, e as coisas foram fluindo, cara, né? E ela cuida do figurino, ela cuida das roupas, você tem que ver, brinca comigo, que homem é homem, né? Homem deixa a toalha, né? A roupa fica para um lado, na hora que acho que ela até deixou a roupa aqui, tudo que eu corri lá, tirei a roupa, deixei lá. Caramba, quem deixou essa roupa aqui? Ela já deve ter. Então, assim, cara, é algo que, se a gente tiver paciência e perseverança, Deus vai cuidando de tudo. E da intercessão também eu não saí, não, irmãos, porque Deus também falou comigo que não era para mim sair. Eu falei, Deus. Aí eu estava na intercessão, falei com Deus, falei que eu queria sair. Aí a irmã chegou até mim e falou assim: Thiago, eu não sei o que é, mas Deus manda te dizer que é para você não sair. Do teatro, Deus já tinha falado que eu ia ficar, já tinha falado. Então, só faltava a intercessão. E Deus falou, é para você continuar. Eu falei, Senhor, tá bom então. Amém. Seja feita a tua vontade. E o interessante, irmãos, que uma semana antes, eu estava no ministério de intercessão, lá na igreja lá, orando com as irmãs. Aí eu comecei a falar em línguas, falando em línguas, aquela unção, e sabe, veio uma unção, uma alegria, que eu comecei a levantar as mãos, não conseguia abaixar as minhas mãos. Aí uma irmã veio até mim e falou, Thiago, quando você estava orando em línguas, e com as mãos levantadas, e aquela alegria, eu via Deus te entregando algo. Eu não sei o que é. Eu falei, glória a Deus, é a minha casa própria, Senhor. É o meu carro, Jesus. Aí quando foi no sábado, o apóstolo falou, estou te entregando um ministério de teatro. Eu falei, então era isso. Não era ainda a casa, o apartamento, não era o carro ainda, Senhor. Mas o Senhor disse que é para mim buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser acrescentadas, não é mesmo? Amém ou não amém? Amém. Vamos lá, Mateus capítulo 20, até esqueci aqui qual que é. Capítulo 20, não, 19, 23. 19, 23, tá? Fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da tua glória, vocês que seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Até aqui tá bom. Amém? Essa passagem, ela fala de que Jesus, ele estava caminhando com os discípulos, e os discípulos caminhando ou parados, não sei, mas os discípulos tiveram uma dúvida, e perguntaram para o Senhor, e falaram para o Senhor, né, porque o Senhor disse que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha, que era a porta, né,
lá de Israel, que os camelos passavam e tal. E ele disse, é mais fácil um camelo do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que um rico não iria entrar no reino dos céus. Ele não disse isso. Ok? A Bíblia não condena a você que é próspero, que tem, né, muito dinheiro no banco. Não condena, não. Isso não é pecado. Ok? Mas aqui, Jesus, ele traz essa passagem, ele fala isso para os discípulos do rico, porque um jovem rico chegou até ele e perguntou para ele, né? Falou para ele, bom mestre, eu tenho seguido todos os teus mandamentos, né? E aí Jesus fala, por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, Deus. E naquele momento, Jesus falou assim para ele, pega tudo que você tem, vende aos pobres e me segue. Assim você vai herdar o reino dos céus. E aquele homem, ele falou assim, não, eu não posso. Porque Jesus, ele não condena o dinheiro, mas condena o apego. Aqueles que estão presos a mamão, ao dinheiro, que servem ao dinheiro. Outro dia, né, eu peguei uma enfermeira, conversando com ela, e ela trabalhava numa casa fazia serviço por fora, né? E ela falou assim, a gente conversando, ela sabia que eu era cristão, conversando, tá? Ela falou assim, Thiago, lá no meu trabalho, você acredita que o meu patrão, ele se suicidou, ele se matou, e o homem tinha tudo, dinheiro, filhos, família, e aparentemente não tinha nenhum problema. E o cara se matou. Aí você fala, cara, como que pode, né? Porque muitos de nós, muitas vezes, buscamos, né, trabalhamos para dar um futuro para os nossos filhos, queremos dar o melhor para ele, como foi dito aqui na peça, dar o melhor para a nossa família, para, né, para vivermos bem. E tem pessoas que chegam nesse ponto. Tem um rapaz da minha célula que ele veio do Nordeste. É Nordeste, não é Islândia? Vocês vieram? Isso mesmo. E ele veio sozinho. Ele deixou a esposa e deixou os filhos lá, né? No caso a filha, deixou lá e veio para cá. Não tinha nada. Tinha nada. E deram para ele um colchão para ele dormir. E ele começou a trabalhar aqui em São Paulo e começou a conquistar as coisas. Comprou um terreno, construiu a casa, comprou o carro. E aí nisso que ele comprou o carro, trouxe a família dele para cá. Aí teve mais um filho. E assim, nós não conhecíamos ele. E aí a minha esposa teve um sonho tal, e falou assim, Thiago, a gente precisava falar com eles para fazer uma casa de paz na casa deles. E porque eu tive um sonho assim, tal. Eu falei, fala. E Deus já tinha falado com ela antes. E ela relutante, né? Mas quando Deus deu esse sonho, ela foi e falou com eles. Nisso que falou com eles, aí eles falaram, não pode vir, a gente aceita e tal, né? Aí a gente foi até a casa deles para fazer a casa de paz. Aí chegamos lá para fazer a casa de paz, a gente já tinha a nossa célula também. E aí nós nos deparamos com uma imagem da Aparecida na entrada e na porta na saída, né? Indiferente, independente. Começamos a ministrar lá a palavra para eles lá, né? Aí começamos a falar do amor de Jesus para eles, conforme a casa de paz instrui, a apostila a gente leva, fala tudo bonitinho, né? E, cara, falamos lá para eles da palavra lá. Aí, se eu não me engano, no quarto dia, a mulher dele mandou mensagem para nós, falou assim, o Leandro está tirando as imagens daqui. Aí eu falei, nossa, mas ele está tirando, Não, beleza. Aí chegamos lá para ministrar, aí, beleza, nem olhamos, Aí chegamos lá, falamos da palavra, fomos falar da palavra, ele falou, vocês se separaram? Eu falei, o quê? Eu tirei as imagens. Eu falei, mas por que você tirou? Nós não falou para ele tirar, não falou nada.
Aí ele falou assim, não, foi porque eu li na Bíblia que Deus abomina. Aí eu falei, glória a Deus, mano. Ele buscou conhecer a palavra, entender. E aí eu falei, amém, glória a Deus. Aí ele falou assim para nós, sabe, antes de vocês virem aqui, eu falei para minha esposa, que se fosse para vocês virem aqui falar mal das minhas imagens, que eu ia mandar vocês tudo embora. Que era vocês com o Deus de vocês e eu com as minhas imagens. Eu falei, jamais eu iria falar alguma coisa, jamais. Porque eu aprendi que eu tenho que fazer diferente, eu tenho que falar do amor, né? E no sexto dia, foi no último dia, veio a surpresa. Ele falou assim, eu quero falar um negócio aqui pra vocês aqui. E ninguém sabe, nem a minha esposa sabia. Eu falei, fala aí, demorou, fica à vontade. Aí ele falou assim, cara, eu queria me matar. Eu falei, sério, cara? Mas não parece, mano. Ele falou assim, eu queria me matar. Ele falou pra mulher dele, se lembra aquele dia que eu queria a faca para tal coisa, isso, aquilo, tal? Aquele dia eu ia me matar. Aí vocês veem a importância de você ir levar o Evangelho, de você pregar o Evangelho, sabe? E graças a Deus, a filha dele, o enteado dele está aqui com a gente no teatro, né? É uma benção. Aliás, o enteado deles, o Jesus, não gostava de mim, da minha esposa, viu, gente? Eles não gostavam. Ele falou que não ia com a nossa cara. Agora ele é Jesus, né? Subiu de nível. Ele falou para nós que ele não gostava de nós. E hoje, agora para vocês verem, já se tornou líder de célula também. Mas até mês passado, né? Era discípulo ainda. Não saía de casa, mano. Tinha que expulsar. Teve um dia que eu dormi, sério, no sofá. E ele falando lá com a esposa dele lá em casa, lá. E eu cansado. Falei, não, vou embora, não pode ficar aí, fica aí, mano. Vamos conversar. Aí casou tudo, né? Aí foi pra lua de mel, voltou da lua de mel, falou assim pra mim, caramba, Thiago, eu sinto que... Sentia, né? Não senti mais, em nome de Jesus. Que às vezes eu fico longe de vocês, eu fico meio fraco, não sei o que e tal. Eu falei, não, irmão, você tem que buscar também, mano. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. E aí a pastora Dani conversou com eles, levantaram eles também como líder e hoje lideram célula. E baseado nesta palavra que eu estou ministrando para vocês, tem horas que não dá vontade de ir para uma casa de paz. Tem horas que não dá vontade de estar no culto. Tem horas que não dá vontade de você ir para a intercessão orar ou orar em casa. Sabe? Talvez você olhe para os líderes de vocês e acha que é mil maravilhas, que é tudo, sabe, tudo bonitinho, tudo certinho, assim, tudo nos mínimos detalhes, né? Mas as mesmas lutas que nós passamos, é a luta que vocês passam também. E Deus tem um chamado na tua vida e na minha vida. E eu tenho buscado cumprir esse chamado. Eu tenho me esforçado. Uma vez o pastor Edil, meu líder, ele falou assim para mim, Thiago, sabe o que é bom em você? Eu falei, não, pastor, fala aí. Aí ele falou assim, é que às vezes a gente lança um desafio para você e você aceita. Eu falei, pastor, eu creio que Deus ele é o que capacita, então eu não me sinto capaz. Mas eu creio que Deus me capacita. Eu vou e faço. Aí o David, o Jesus, ele falou assim para mim, ô Thiago, você gosta de desafios? Eu falei, não gosto. Aí ele falou assim, eu gosto, irmão. Eu falei, glória a Deus, mano. Que quando tiver papéis difíceis, como esse do Jesus, eu passo para você, mano. Eu falei para ele, eu não gosto, mas eu vou fugir da minha responsabilidade. Eu vou fugir do meu chamado. Eu vou fugir daquilo que Deus me chamou para fazer.
Imagine se eu tivesse dito não para Deus quando Ele mandou eu ir nessa casa desse casal, desse homem que queria se matar. Estão entendendo? Quando Jesus ele fala de abrir mão, os discípulos aqui, eles abriram mão de tudo mesmo. De tudo. Né? Aliás, você vê que Pedro, toda vez que ele estava tentando fazer sozinho alguma coisa, ele nunca conseguia fazer nada. Exemplo era pescar, o cara era pescador nato. Tinha experiência, né, do mar, conhecia muito bem o mar. E toda vez que ele tentava fazer alguma coisa sozinho, sem a palavra de Jesus, sem Jesus, ele não conseguia nada. Tanto que a Bíblia fala que em determinado momento ele passou a noite inteira, é ou não é? Tentando pescar, a noite inteira, e nada pescou. E aí quando Jesus apareceu e falou para ele, lançai a rede à direita do barco, Pedro poderia ter questionado, não é não? Falado, peraí, ele está me desafiando, eu sou pescador. Eu conheço esse mar muito bem. Eu sei muito bem do que eu estou fazendo. Eu não pesquei nada a noite inteira. Tá de brincadeira, eu não vou lançar não. Estou fora. E aí, ele poderia ter deixado a rede lá. Mas não. O que ele fez? Obedeceu. Porque era Jesus que estava falando. Era Deus. Né? E ele lançou a rede. Fala que a rede veio quase estourando. A tal ponto que ele teve que pedir ajuda para quem estava ao lado. Para poder colocar no barco. E dividiu com as pessoas que estavam ali. Aqueles peixes. E mesmo assim ele poderia ter falado, caracas, gostei desse Jesus, hein? Ele é bom nas palavras e eu vou montar um bom negócio. De peixe aqui, vou vender peixe, vou virar um empresário do peixe. Poderia. Estava errado? Não, ele ia ser um empresário. Mas ele ia perder todo o propósito e o plano de Deus na vida dele. Porque uma vez, eu nunca parei para pensar isso, mas ouvi uma pessoa dizer isso uma vez. Existem pessoas que têm muito dinheiro. Bill Gates, né? Do Brasil, eu esqueci o nome dele. O filho dele faleceu esses dias aí. Não, Bill Gates. Como? A Bíblia Diniz, o filho dele faleceu esses tempos atrás, né? Muito rico, né? Não sei se eles são crentes, não sei, não conheço, né? Não acompanho. E, cara, eles são muito ricos, é ou não é? Mas você já parou para pensar que eles não são dizimista fiel? Eu não estou despregando o dízimo não, viu, irmão? Vocês vão entender. Eles não são dizimista fiel, não ofertam, não primiciam, mas são ricos. Né? Mas qual que é a diferença? Que eles não são prósperos. E qual que é a prosperidade? Você lembra que eu falei do irmãozinho, do meu discípulo? Ele conquistou o carro, conquistou a casa. Né, o sonho americano. Conquistou. Mas ele chegou aqui sem nada. E por que ele queria se matar? Sabe, eu creio, no nome de Jesus, que Deus tem prosperado essa igreja, tem abençoado essa igreja financeiramente, sabe, em todas as áreas, tem abençoado muito. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, sabe, e o que eu quero dizer? Que prosperidade é diferente de você ser rico. Você viu o que Jesus disse aqui na peça, e o que ele diz na palavra dele para uma das igrejas, que agora eu não me lembro o nome? Você se considera rica, mas para mim você é uma pobre, cega e nu. Considero que você compre de mim colírio para os olhos, para que você passe a enxergar. Sabe, a minha família, meus tios, era modelo para mim assim, antes de eu me converter, de eu ir para a igreja. Eu olhava para mim eles eram um exemplo de família. E eles conseguiram trabalhar, construir a casa. E cara, eu sentava à mesa com eles, sabe, aquela família linda, filho
era um filho e uma filha, casal, né? Coisa mais linda assim, conversando à mesa. Eu falei, Deus, é uma família assim que eu quero. E quando ele terminou de construir a churrasqueira, o presente da minha tia foi um carro com um laço. Eu falei, glória a Deus, que presente maravilhoso para dar para a esposa, né? E eu falei, glória a Deus. E eu ficava impressionado com aquilo, né? Eu não conhecia Jesus. E aí eles terminaram a casa, quando faltava para terminar a churrasqueira, construíram a casa, irmãos. Minha tia descobre que ele estava traindo ela. E aí tentamos, depois que nós nos convertemos, fomos para a igreja, conhecemos a Jesus, conhecemos a célula, o encontro, tentamos ir até eles para falar de Jesus, para falar do amor de Deus para eles irem buscar a Deus. E aí eles falaram que não queriam. E aliás, para vocês terem noção, a minha tia, ela ia para a igreja. E meu tio foi para a igreja para namorar ela. Quando conseguiu namorar, tirou ela da igreja. Né? E até hoje eles estão separados. Aí os filhos acharam que a culpa era da mãe. Aí só esses dias atrás, depois de não sei quantos anos, vieram entender que não era da mãe, aí voltaram a conversar, voltaram a ter como. Aí hoje em dia um é casado com um, outro é casado com o outro. Né? Mas nós fizemos aquilo que era para nós fazer. Fomos com todo amor. Abrimos mão do nosso tempo. Sabe? Talvez o que Deus te pede é só um pouco de tempo para você estar na célula, para você estar na igreja, para você ser treinado. Porque existem vidas que estão lá fora, que precisam de uma palavra, que precisam de ouvir de Jesus, que precisam nem que for da palavra do culto de domingo. Sabe? Você não precisa conhecer de Gênesis, Apocalipse. Mas tem pessoas que necessitam da palavra, que necessitam do amor de Deus. E Deus, Ele está contando com você. Ele está contando comigo. A Patrícia também hoje, que está no ministério com a gente, quando eu cheguei na casa dela também, ela estava querendo se matar. Ela tomava remédio para o coração, irmãos. E aí, um discípulo meu falou assim, vamos lá na casa de um amigo meu e tal. Eu falei, vamos lá, vamos. E eu falei, chegamos lá na casa dela lá. Aí, ele falou que tinha ido para o encontro, que Deus tinha transformado a vida dele. Aí ela pegou a faca, apontou para ele assim e falou, você não mudou nada. Você é um safado, você é um miserável igual o meu marido. E eu não quero mais saber de nada. Minhas filhas já estão grandes. A avó dela, as tias dela estão aí. Elas cuidam dela. Eu quero a morte. Cara, eu não sabia nem o que falar para vocês terem noção. Não sabia. Eu sentado no meio do fogo cruzado, eu sentado no sofá, e um aqui, outro aqui, a faca no meio. Eu falei, Senhor, misericórdia, Deus. Eu não sei nem o que falar para essas vidas. Espírito Santo, me ajuda, me dá direção, Pai. E aí, irmãos, eu comecei a falar com elas, quando eu nem me dei conta, eu já estava de frente a frente com ela, falando para ela assim, eu posso orar pela tua vida? Aí ela falou assim, abaixou a cabeça, pode. Aí eu orei por ela, ela começou a chorar, ela chorou. Eu falei assim, eu posso fazer uma casa de paz na sua casa? Aí ela falou assim, pode. Eu falei, não, primeiro fala com teu marido. Ela, não, pode vir, meu marido vai concordar. Aí eu falei, beleza então, eu venho. Aí fui, fiz a casa de paz lá na casa dela, e ela também se converteu. Foi difícil, irmão, não foi fácil, foi árduo. 1 ano sem eles irem para a igreja. 1 ano. E eu indo lá. Porque muitas pessoas têm preconceito da igreja. E a célula é uma bênção. Casa de paz é uma bênção. E acabou a casa de paz.
E automaticamente eles falaram: e agora? Acabou? E como que nós vamos fazer agora? Eu falei: não, eu faço a célula aqui, se vocês aceitarem. Não, nós aceitamos. Fechou. Aí, começamos a célula. E aí foi onde eu conheci a minha esposa, né? Era minha discípula, tudo. Aí tem história, irmão. E Deus foi abençoando, Deus foi me honrando, Deus foi fazendo, sabe? Mas devido à minha perseverança, e gente, eu não queria nem ficar na manancial, para vocês terem noção. Porque minha família tinha ido para o 15, que tinha aberto outra igreja no 15, e eu era do 15, morava no 15. E eu falei, eu estava sozinho na igreja. Eu cheguei para o apóstolo e falei: apóstolo, eu estou querendo sair da igreja para ir para outra igreja, lá do 15. Você me abençoa? Aí ele falou assim: irmão, você já orou? Eu falei: orar eu não orei não, apóstolo. Mas eu estou me sentindo muito sozinho aqui e tal, né? Aí ele falou assim: vamos orar? Eu falei: vamos, tá bom. E aí começamos a orar. Aí ele tinha ido para BH, para Belo Horizonte, no congresso. Aí ele voltou e falou assim para mim: irmão, Deus falou comigo. Eu falei: falou, apóstolo, o que Deus falou? E eu falei para Deus uma coisa. Eu falei: Deus, eu só aceito ficar se o Senhor falar comigo na tua palavra, usar alguém para falar comigo na tua palavra. Porque, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu não quero ficar aqui sozinho. Eu quero estar com a minha família. O Senhor tem um propósito comigo aqui na Manancial, então fala comigo. E fiquei orando, pedindo para Ele, né, suplicando para Ele falar comigo. E aí ele falou, Deus falou comigo a palavra de Abraão, que era tempo de você sair do meio da tua parentela. Eu falei: é mesmo, mano? Eu falei: caramba, por que eu fui falar para Deus falar comigo na palavra dele? E, cara, eu me lembrei de um sonho que a irmã lá da minha família tinha falado para mim, que ela viu eu em uma igreja e eles em outra. E já tinha sido algum tempo. E, cara, eu não sou bom de memória não, gente. Estou no teatro aqui, tudo mais para gravar. Só Deus para ter misericórdia. E eu lembrei do sonho que ela tinha falado. Quando ela tinha falado desse sonho, eu repreendi, porque a gente quer ficar no meio do pai, da mãe, quer ficar ali. É cômodo estar junto com a família ali. É bênção. Aliás, até falei para o pastor Júlio que quando ele foi lá na Cobic, ele falou com a minha mãe e tal. Aí a minha mãe falou: o pastor Júlio veio aqui, falou de você e tal, né? Vocês foram lá apresentar peça e tal. Ô Tiago, e ele falou, ele te chamou de Jesus. Mas Tiago, seu nome é Jesus? Até minha mãe já estava confundindo meu nome. Seu nome é Jesus mesmo, Tiago? Eu falei: oxe, mãe. Aí ela falou assim, eu falei: não, mãe, a senhora se esqueceu, a senhora que colocou o nome em mim. Não, mas na nossa família tem Jesus, da parte, acho que é da minha avó. Aí eu falei: não, mãe, não tem Jesus. O negócio nem impregna, agora é Deus que é Jesus. Eu falei: não, amém. Porque na igreja eu sempre faço também os papéis de Jesus, né? Aí agora eu estou passando para outras pessoas fazerem. E, cara, eu decidi ficar. Eu falei: não, eu vou ficar então. Se Deus tem um plano, se Deus falou comigo, eu vou obedecer. Irmãos, e hoje a célula, ela, sabe, as vidas que estão na célula hoje, está em torno de 28? Menos? 26? Acho que é 26 pessoas, irmãos. E nós multiplicamos já. As crianças vêm também, para vocês verem como Deus tem algo, e que Ele quer fazer algo na minha vida e através da tua vida, né? Mas é necessário você ter a disponibilidade. Eu não estou dizendo para você largar o teu emprego, eu não estou dizendo para você largar a tua esposa, o teu marido, a tua família. Não, estou dizendo que Deus Ele tem uma obra através da tua família, que você precisa entender, que você precisa compreender. Você está aqui na igreja, pode ser que você seja salvo, sim, sabe?
né? Porque eu já ouvi uma história que fala assim que nós vamos ter 3 surpresas quando chegar lá no céu. A primeira é: eu consegui. A segunda: quem você achava que não ia estar, vai estar. E a terceira: quem você pensava que não ia estar, vai estar, mano. E o melhor, que é o galardão. A recompensa. Porque Jesus disse que aquele que abrir mão, sabe, hoje os tempos são diferentes daquela época. Mas se você abrir mão, sabe, de 1 hora para fazer uma casa de paz, de 1 hora para fazer uma célula. O pastor Júlio não me falou nada não para mim falar isso aqui, tá, irmãos? Não. O Espírito Santo está me direcionando a falar isso para vocês. Se você se disponibilizar para exercer o ministério do teatro, da dança, do louvor, cara, da recepção, da escola das crianças, um tempinho, sabe, se disponibilizar para fazer a obra de Deus, Deus ele vai te recompensar 100 vezes mais nesta terra e no porvir. Sabe, Deus ele tem coisas grandiosas para fazer. Nós estávamos indo para o encontrinho fazer teatro. Uma irmã lá, a Carla, né? A Carla, 12 do Apóstolo, ela sempre é usada por Deus para falar com a gente, muito, né? Ela chegou até nós assim, irmãos, quando você ora, Deus fala muito, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos no tabernáculo de oração, eu estava lá orando, cheguei lá 6 horas da manhã orando e tal. É que não eu falo para minha esposa: você vai cedo? Tá? Se ela falar que não, se ela falar que vai mais tarde, beleza, eu vou buscar ela, né? E aí eu falei: eu vou cedo, chego cedo lá, estava orando. Aí deu 10 horas, eu falei: eu vou buscar minha esposa e tal. Eu falei: Fabiana, você vai vir? Vou, pode vir me buscar. Aí fui buscar ela, eu estava lá desde as 6 horas, irmão, orando, buscando a Deus, pedia para Deus também usar, que eu via que tinha o pessoal lá da igreja lá que Deus usava para falar, né? E falando ali com Deus, e mó bênção, um tabernáculo de oração. Aí a minha esposa chegou na igreja, cheguei com ela dobrou o joelho para orar, acho que ela nem falou pai. A irmã já foi até ela, falando em línguas. Chegou até ela, começou a falar com ela. Assim diz o Senhor, tal. Eu falei: pai, eu tô aqui desde as 6. Peraí, como assim? Ela chegou agora? E o Senhor já usa a pessoa para falar com ela aí, Senhor? Eu falei: misericórdia, Deus. E a Carla, ela foi usada no encontro anterior para falar que a gente estava querendo ter filho e a gente não conseguia. E aí nós orando e trabalhando para fazer e não conseguia e nada. Aí no encontrinho Deus, ela não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Aí a Carla falou assim para nós, né? Fabiana, alguma vez você já disse que não queria ter mais filho? Aí ela falou assim: já. Porque eu tenho meu enteado, né? Quando eu conheci ela já tinha um filho. E devido frustrações no antigo relacionamento, ela falou que não queria ter mais filho. E aí eu falei, tipo, ninguém sabia disso, nem eu sabia. E aí a Carla foi e falou: você já disse isso? Ela falou assim: já. E ela nem sabia que nós estávamos tentando ter filho. Ela falou assim: então Deus manda te dizer que é para nós orar e quebrar isso hoje. Falou: amém, então vamos orar. Orou, quebrou, 2 semanas, né? Deu positivo. Deus abençoe. A Sara tá aí, 5 anos. Não para, na hora da peça ela tava falando, a Fabiana já tava ali falando: meu Deus, Thiago, a Sara falando ali. Irmãos, ela é uma bênção. Aí nesse encontrinho agora, a Carla falou assim: Thiago, eu fui orar pelas crianças lá no culto infantil. Quando eu pus a mão na cabeça da Sara, Deus me mostrou tantas coisas lindas que Ele vai fazer na vida dela. Eu falei: glória a Deus. Então, irmãos,
você percebeu que mediante essa palavra que eu estou falando para vocês, no decorrer da minha vida eu pensei em parar, eu pensei em mudar de igreja, eu pensei em desistir, só que tudo eu fui buscar uma direção de Deus. E não fiquei parado, abri mão, muitas vezes de coisas que era para eu fazer, particular meu, para fazer a obra de Deus. Então, Deus, ele no decorrer dos dias, dos tempos, Ele foi me honrando, Ele foi abençoando a minha casa. Quando eu e você chegarmos perante Ele, Ele não vai perguntar da casa, do carro, e nem dos seus filhos, mas Ele vai perguntar quais foram as tuas obras. Que você reflita, que você pense, qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus. E você que está aqui no nosso meio, que ainda tem dúvida da tua salvação, do plano de Deus para a tua vida, chega no pastor Júlio e na pastora Catiane, conversa com eles, tenha um discipulado com o seu líder, converse, porque Deus, Ele tem coisas grandiosas para fazer não somente na minha vida, porque para Ele não existe filhos prediletos, amém? Amém. Não existe os filhos que, não, esse daqui eu amo mais e esse daqui eu amo menos, não tem. Mas existe filhos que decidem buscá-lo, decidem amá-los, e é impossível Ele não abençoar você, abençoar a minha vida, não porque nós merecemos, mas porque Ele escolheu nos abençoar. Em nome de Jesus, eu encerro essa palavra. Amém?